Ô Zanin, para quem quiser ir no cineminha de graça nesse fim de semana, tem opção em São Paulo? Tem uma opção assim que é um verdadeiro filé mignon, né? Estamos falando da Cinemateca Brasileira, que está promovendo uma mostra chamada, com 3 palavras, chamada assim, Espetáculo, Polêmica e Cultura, né? E traz uns filmes maravilhosos. Eu não posso recomendar um que eu vi, porque não vai passar de novo, mas que foi um dos grandes acontecimentos do cinema dos últimos tempos, né? Que foi a exibição do clássico de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, restaurado em 4K. E foi um... Conde, a gente está falando de acontecimento em relação ao filme, esse foi também um acontecimento cinematográfico. A Cinemateca encheu de um público jovem, super interessado. Antes da exibição do filme, teve uma palestra com os restauradores, entre eles com a filha do Glauber Rocha, que é a Paloma Rocha, né? Explicaram como que foi feito o restauro. E o que a gente tem na tela é algo que eu, por exemplo, nunca tinha visto o filme nessas condições. Eu que já conheço esse filme, já vi esse filme várias vezes, às vezes em cópias muito ruins, às vezes no YouTube, eu tenho o DVD, que já é muito bom, mas na tela grande, assim, com o som perfeito, com as imagens perfeitas, eu nunca tinha visto. Então, foi um acontecimento. Impactou total, as pessoas assim pareciam totalmente agradecidas de estar vendo aquele negócio assim, aquele filme assim mítico brilhar na tela lá da Cinemateca. Eles têm um espaço externo que cabe mais gente, um telão, mas é um telão fixo, não é um telão provisório não, e que tem uma qualidade de projeção extraordinária. Esse, infelizmente, não vai dar para ver, porque eles ainda estão negociando como é que vai ser a distribuição desse filme nas salas de cinema. Quando tiver a programação desse filme, eu volto a falar naturalmente aqui. Mas essa mostra da Cinemateca continua, com filmes extraordinários e com palestras também. Eu vou dar um conselho para o pessoal que gosta de ouvir falar também, gente que conhece cinema muito bem. Eu vou acabar minha participação aqui no Bom para Todos e vou sair correndo para a Cinemateca, porque às 17 horas, às 5 horas da tarde, tem uma palestra que é, para mim, o grande pensador do cinema brasileiro atualmente, que é o professor da USP, Ismael Xavier, meu querido amigo também. Ismael Xavier, esse é um monstro mesmo. Esse, assim, é a cabeça pensante do cinema brasileiro por excelência. E ele vai dar uma palestra agora às 17 horas sobre o cinema visto como cinema de arte. Como é que surge essa ideia que o cinema também pode ser arte e não apenas indústria e não apenas entretenimento. Eu estou curiosíssimo, vou sair para ver essa palestra. Fiquei até arrepiado aqui. Vai, se puder, vai. Tá lá, é de graça, tudo de graça. Depois, cara, tem às 19 horas, tem um filme chamado Os Subversivos, dos irmãos Taviani, dos irmãos italianos Taviani, que é o filme que eu quero ver, porque eu não me lembro se eu já vi esse filme. Se eu vi, já esqueci, ficou lá atrás. E a gente vai ter essa mostra, Conde, até domingo, né? E tem filmes assim que fazem parte do cânone do cinema brasileiro, como Os Cafajestes, do Rui Guerra, né? Um filme de 1962, né? Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade, que é talvez o maior filme brasileiro com a temática do futebol, que pega o Garrincha no auge da fama dele, né? Voltando da Copa de 1962, aquela Copa famosa no Chile, em que Pelé se machucou no segundo jogo e o Garrincha praticamente carregou a seleção nas costas e trouxe para a gente o segundo caneco, a segunda Copa para o Garrincha, Alegria do Povo, é no próprio ano da Copa, né? Do Chile, né? Exatamente. Ele foi filmado. E o Garrincha entraria numa rápida decadência física depois disso. Ele está ainda no auge, ele ganhou a Copa, jogou como ninguém, jogou como um deus, ainda fez um ano futebolístico muito interessante, pelo Botafogo sempre, né?
Mas logo depois os problemas dele, os problemas com alcoolismo e os problemas crônicos que ele já tinha com o joelho dele, né, meio bichado, né, fizeram com que a carreira dele entrasse numa descendente. Zanin, Mas esse filme... Oh, desculpe. Não, conclui, porque senão não vai dar tempo da gente falar de mais 2 teminhas aqui rápidos. Pode concluir o Garrincha aí. Tá, não, é só isso então. Isso. É um filme de bastidores do futebol, né? É um filme que eu reputo como talvez o grande filme brasileiro sobre futebol de todos os tempos, ao lado do Subterrâneos do Futebol, do Maurice Capovilla. Então, para quem gosta de futebol e gosta de cinema, é uma conjunção perfeita.